Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham com a nossa leitura matinal. Sejam todos bem-vindos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos dar continuidade à nossa leitura matinal e o versículo para ler com oração está em Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz: Dá-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tem dado a oportunidade de pagar o que devemos. E o tema de hoje é dar e orar com o coração transbordante. Isso quer dizer que temos a oportunidade de pagar o que devemos diante do tribunal de Cristo, quando o Senhor nos perguntar se entregamos o que Ele nos deu. E aí poderemos responder-lhes que sim. E isso deixará alegres tanto o Senhor quanto nós. Temos como exemplo o apóstolo Paulo. Ele não só recebeu do Senhor, mas também entregou muito. Ele recebeu do Senhor com o propósito de dar. Entendeu que mais bem-aventurados é dar do que receber. Nesses tempos, esse final dos tempos, nós temos recebido muito do Senhor, mas não é para ficar só conosco. Nós devemos passar. Em Romanos capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Você está pronto para anunciar o Evangelho? Amados, precisamos estar sempre prontos para pagar a dívida. O preço que o Senhor pagou por nós foi muito alto. E essa dívida é a nossa salvação. E também a salvação das pessoas que o Senhor nos confiou para cuidar. Temos de dar o que recebemos. No versículo que nós lemos de Lucas, no capítulo 6 e 38, é dito que temos de dar o que recebemos. Quanto mais você dá, mais recebe do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Darmos aquilo que nós recebemos. Isso é pagar a dívida, porque nós somos devedores do Evangelho. Precisamos pagar essa dívida, porque ela pesa sobre cada um de nós. Dando continuidade ao versículo que lemos, isso significa que, enquanto damos, Deus vai colocando mais em nós. É simples. Ele nos vê e percebe que ainda cabe mais um pouco. E ele vai acrescentando, ele vai recalculando e ainda mais sacudindo, vai percebendo que nós ainda temos lugar no nosso recipiente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos coloque de modo transbordante, porque damos o que Ele nos dá. E outra medida de dar está ligada à oferta de riquezas materiais. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse é outro aspecto de exercer nossa justiça diante de Deus. O que temos em nós foi ganho quando ministrávamos e dávamos a outros o cuidando de outros. É essa que deve ser a nossa experiência. A experiência de ofertar também está em Filipenses capítulo 4, os versículos de 16 a 20, que diz: Quando Paulo fala sobre receber ofertas, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Afrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando você faz algo oculto na presença de Deus, não recebe nada agora, mas aumenta seu saldo lá no alto. Você sai para evangelizar pessoas, são salvas e seu saldo lá em cima aumenta. Além disso, algo acontece quando ofertamos, que é como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, Deus tem alegria e prazer. Às vezes, achamos que o que fazemos para o Senhor é tão pequeno, mas tem para Ele grande valor afetivo. Mas bem-aventurado é dar que receber. Agora, vamos falar um pouco sobre o valor de orar. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, que diz acerca de como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso significa, meus amados, que é só entre Deus e você. Entrar na esfera celestial, na presença de Deus e ali permanecer. É você entregar tudo ao Senhor. Você não faz algo para ser visto pelos homens, mas porque tem comunhão com o seu Pai Celeste. E é o que o Senhor quer. E isso é maravilhoso. Nesse versículo que nós lemos, vimos que o nosso Pai em secreto te recompensará. E continuando sobre a oração, devemos perceber que na casa de Deus, na família de Deus, não há filhos mudos. Todos podem orar. Aleluia. Por quê? Por que orar é importante? Orar é importante para nossa vida espiritual. Nós não oramos a homens, oramos a Deus. Orar não é buscar glória própria. Às vezes, nem sabemos orar. Não temos nem palavras bonitas para orar. Amado ouvinte, simplesmente ore, ore e ore. Não se importe muito com as palavras bonitas, mas se importe com o seu coração. Você não deve orar para ser visto pelos homens, mas para ter comunhão com o Pai. Nossa oração não é para impressionar os outros, mas para o Pai, aquele que vem em secreto. O que interessa é o seu coração, ou seja, as palavras que saem de seu coração estão cheias de sentimento. E aí você se derrama para o Senhor. Por isso, na oração mais importante são os sentimentos do que as palavras bonitas. Orar também não é uma questão de falar muito. Não se mede o valor da oração pelo cumprimento. Mede-se o valor da oração pelo peso. Tem de ter peso. Deus sabe de nossas necessidades antes que lhe peçamos. Então, por que oramos? Se Deus já sabe o que vamos pedir, porque Deus quer ter comunhão conosco. Ele realmente sabe de tudo, mas o que Ele quer é ter comunhão conosco. E é na oração que entramos na presença do Pai. É na oração que temos comunhão com Deus. Ele nos abre o coração e nos unimos a Ele. É na oração também que vemos como somos limitados e, ao nos sentir tão carentes, podemos dizer: Senhor, eu ainda estou neste nível terrenal. Ó Senhor Jesus, é na oração, é na comunhão, na oração com Deus que nós vamos nos derramar, colocar todos os nossos
as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas vitórias nos derramar diante do Pai. Ó Senhor Jesus, a oração é o nosso recurso, o nosso primeiro recurso, não tem outro. Então vá diante do Senhor, derrame, que Ele vai te ouvir em secreto, e Ele vai te dar, te conceder todas as bênçãos que você está precisando. Ó Senhor Jesus.